Aldo, nós vamos apresentar hoje o nosso portfólio dessa fase B2 aqui no nosso curso de Teologia da Uninter. E esse trabalho consiste em elaborar uma notícia sobre uma realidade, sobre um ambiente religioso e em uma determinada região, e no nosso caso, nós vamos falar sobre a região litorânea aqui do Paraná. Mas para tornar esse tema, de certa forma, mais claro para as pessoas que não conhecem a região, eu quero trazer alguns elementos que fazem parte desta realidade. Primeiro, a colonização do litoral, ela data, né, do início do descobrimento, logo após o descobrimento, quando surgem as capitanias hereditárias, e os primeiros povoadores da região vieram da região de Cananéia, por embarcações até a ilha de Superagui. As informações são datadas de 1850, com os dados que relatam essas expedições. Então, esses europeus portugueses se miscigenaram com os índios aqui, formando, então, uma população de caboclos. E essa ocupação ocorreu na Baía, né, de Paranaguá, mais precisamente na Ilha da Cotinga. E quando esses povos cruzaram para a região continental, eles ainda tiveram a ajuda dos índios para poderem se comunicar com os povos, com as comunidades que ali moravam. Mas por que colonizar a região do litoral do Paraná? Como eu falei, havia o surgimento dessas capitanias hereditárias, 13 capitanias, né, que foram divididas pelo Reino de Portugal, mas aqui havia uma expectativa de encontrarem ouro. Então, Paranaguá é conhecido como as Minas de Ouro. Porém, isso não se configurou ao longo da história. E aí, os bandeirantes, né, os exploradores, eles saíram, abandonaram essa região. Então, historicamente, a região do litoral do Paraná passou por muitos anos como uma região abandonada, seja pelas políticas públicas, seja pelas ações dos governantes. Nesse sentido, eu quero reforçar que o nosso trabalho ele faz esse contraponto entre uma região colonizada, que depois foi abandonada e, por esse motivo, se tornou uma região pobre, com a questão religiosa. Então, eu vou agora compartilhar a minha apresentação com vocês. Deixa eu achar aqui a minha apresentação. Então, está carregando a apresentação. Então, para falar um pouquinho agora dessa colonização, dessa ocupação, a região do Paraná, ela se tornou interessante a partir do momento em que se instalam aqui pessoas com interesse, principalmente turístico. Então, os moradores de outras regiões do estado do Paraná vêm para essa região e a ocupam, principalmente na época de veraneio, em função, né, dessa beleza natural, de estarem num litoral que possibilitassem a eles descanso. E nesse contexto, eu quero trazer para vocês, então, a Igreja de São Pedro, que em 2018 comemorou o seu jubileu, né? Mas, e trazemos então um pouquinho da história. A comunidade de São Pedro, né, do município de Matinhos, onde a gente reside, ela foi inaugurada em 29 de junho de 1944. Né? Nós temos aqui uma foto mostrando, então, a igrejinha de São Pedro. Porém, podemos destacar
que, mesmo antes da inauguração dessa capela, já os moradores, os pescadores, e juntamente com as pessoas que vinham, principalmente de Curitiba, tinham necessidade, né, de terem celebrações de missas aos finais de semana. Então, a primeira capela construída efetivamente em Matinhos foi na Palmeirinha, hoje denominado Capela do Senhor Bom Jesus, no balneário do Riviera. E, então, com o avanço, né, com os interesses, principalmente turísticos, por esta região, em 1968, a paróquia é criada, então, a paróquia de São Pedro Apóstolo de Matinhos, que é, então, desmembrada da paróquia de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário de Paranaguá, tentando atender, ampliar o campo de atendimento que vai desde uma região chamada de Pontal do Sul até o Guaraguaçu e colônias que haviam aqui na região também, colônias de agricultores. E a festa de São Pedro, ela começa então ali em 1944, e hoje ela é um marco nesse município, né? É uma festa que atrai muitas pessoas de toda a região, e essa festa ocorre, né, durante uma semana, 10, 12 dias, no final do mês de junho. E no dia do padroeiro, 29 de junho, nós temos então uma procissão marítima, uma missa campal e também uma procissão terrestre com a chegada da imagem do santo à igreja matriz. Bem, então deu para ter uma ideia um pouquinho, né? São duas notícias que a gente precisa relatar nesse portfólio, que eu me proponho a relatar nesse portfólio. E a segunda notícia, ela agora incorpora uma questão extremamente importante em termos de pandemia que nós estamos vivendo, que é o impacto social do coronavírus na região do litoral. Então, eu contei para vocês no início dessa apresentação sobre a colonização, sobre o abandono que essa região tem, sobre os aspectos religiosos que nós temos aqui, mas eu quero destacar que a gente vive um momento muito especial na região. Nós temos um porto, o Porto de Paranaguá, que ele está estrategicamente localizado, né, numa localização extremamente privilegiada. Porém, nós temos esse litoral, né, com uma série de atrativos ambientais que sofre em função da desregulamentação dos direitos trabalhistas, das leis ambientais, muita pressão. Por outro lado, nós temos também aqui na região a questão do mercado de trabalho. Por que essa região ela tem dificuldade de se desenvolver? Justamente em função da sazonalidade, né? Nós temos um turismo predatório, que eu caracterizo como sendo um turismo que se instala nos municípios do litoral, principalmente durante o verão, e depois as pessoas que aqui moram ficam sem oportunidades de trabalho. Então, nesse cenário, nós temos um alerta de duas pesquisadoras do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Paraná, a professora Anne Bárbara e a professora Gisele Ávila, sobre a questão da pobreza e a pobreza extrema que se avizinha, né, que se aproxima nesta região. Para realizar a pesquisa, as professoras se basearam no índice de Gini, que mede a desigualdade. O índice de Gini ele vai de 0 a 1, e no nosso caso, a média do litoral é em torno de 0,52. As pesquisadoras alertam para a necessidade de um planejamento por parte das prefeituras, no sentido principalmente dos usuários do Bolsa Família. E o que elas querem dizer com isso? Que as prefeituras precisam orçar melhor as políticas de assistência para atender essa população que está em situação de pobreza. Os dados da CEPAL, que é a Comissão Especial Econômica para a América Latina, apontam que até o final da pandemia, a pobreza, a extrema pobreza no litoral, ela vai crescer 2,30%, ou seja, teremos mais de 10 mil famílias em situação de extrema pobreza. Um outro dado importante, também apontado pela CEPAL, é que nós teremos um incremento de 3,5% nas famílias que são pobres, ou seja,
passaremos de mais de 25 mil famílias em situação de pobreza. Por isso, as políticas sociais existentes precisam ser realmente implantadas, ou novas políticas que cubram os aspectos sociais, econômicos e culturais para atender essa população em situação de alta vulnerabilidade. Então, a realidade é extremamente dura para o litoral do Paraná. Nós vamos ter, até o final da pandemia, né, com esses números, com essas estimativas, mais de 34.340 mil famílias empobrecidas. É um número extremamente significativo. Olha, nós passaremos de 35 mil famílias. São números alarmantes e que precisam ter um olhar também de nós cristãos. Para isso, as pesquisadoras apontam a questão de garantir o direito da sobrevivência dessa população. Mas como é que se faz isso? Bom, um dos caminhos apontados pelas pesquisadoras é garantir os valores nutricionais através de uma política de segurança alimentar. Pessoas bem alimentadas, elas correm menos risco de contrair o vírus, né? Pessoas em condições físicas melhores terão menos chances de serem atingidas pelo vírus ou, se forem atingidas, de se recuperarem de maneira mais efetiva. E eu trago aqui também, para encerrar essa pequena apresentação, uma fala do Papa Francisco, que a igreja não é a opção pelos pobres por parte da igreja, não é uma opção sociológica e, de modo algum, uma moda do seu pontificado. É uma exigência evangélica. O que o Papa Francisco quer dizer com isso? Através da sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, ele diz que cada cristão e cada comunidade são chamados a serem instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres. Então, eu quero finalizar minha apresentação dizendo isso, que nós cristãos temos um compromisso com essas pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade. E que se nós não nos posicionarmos, se nós não agirmos, não será apenas nós que vamos sofrer, mas toda uma comunidade, e que o nosso espírito cristão precisa estar presente de forma efetiva em ações concretas.